nós vamos trabalhando juntos aí nessa aula de hoje. Nós falamos, deixa eu só fazer uma recapitulagem da aula passada. Nós falamos na primeira aula que a somatização e doenças psicossomáticas, elas apontam para uma estreita relação entre o corpo e a mente. Nós falamos isso na nossa introdução. O corpo físico, ele é um reflexo das nossas emoções, dos nossos pensamentos e das nossas crenças. A nossa mente, ela nunca diz não. Se eu falar para vocês assim, não pense em uma maçã verde, sua mente nunca diz não. Ela acabou de pensar em uma maçã verde. Alguns estão até sentindo o cheiro, né? A fragrância de uma maçã verde, porque o nosso cérebro, ele nunca diz não. Então, o que seriam essas doenças psicossomáticas? Essas doenças psicossomáticas é um reflexo do nosso corpo físico, as nossas emoções, as nossas crenças, os nossos pensamentos. Aqui está dizendo que não está me ouvindo bem. Araújo continua me ouvindo bem? Joelma continua me ouvindo bem? Então deve ser algum probleminha lá com a transmissão da Kate. Seria bom talvez ela entrar e sair. Se você puder falar no grupo aí, Araújo, para ela sair da sala e entrar novamente, porque provavelmente o problema está no dispositivo dela. Como a nossa mente ela nunca diz não, o nosso corpo físico sempre vai reagir às nossas emoções, às nossas crenças, os nossos pensamentos. Como a nossa mente nunca diz não, alguns sapinhos que a gente tem que engolir, porque na vida é assim, nem tudo a gente pode falar no momento em que nós queremos falar, mas isso vai refletir no nosso corpo físico. E aí nós falamos que as doenças, elas são manifestas através do inconsciente e elas precisam sinalizar essas questões internas mal resolvidas. Então elas vão se manifestar aonde? No nosso corpo físico. E hoje nós vamos ver uma série de sintomas aí, de coisas que estão refletindo, que estão na realidade, fazendo com que o nosso corpo físico ele adoeça. Nós falamos também na aula dos fatores que levam ao desequilíbrio emocional. Esses slides ainda eu não postei no grupo de vocês, mas quando terminar a aula aqui, vocês me lembram lá no grupo para eu postar esses slides para vocês. São 3 fatores que levam ao desequilíbrio emocional. Os fatores emocionais, que é a deficiência ou o excesso. As resistências, que são mudanças repentinas. Existem pessoas que ainda não aprenderam a lidar com mudanças repentinas. Nós tivemos uma grande mudança repentina na pandemia, quando tudo fechou, quando a gente teve que deixar de trabalhar por algumas semanas, alguns meses aí, e nós não sabíamos o que isso iria acarretar, o que iria acontecer. Então, são resistências a essas mudanças que muitas vezes são mudanças que nós não podemos prever, porque a vida não é linear. A vida, ela é dialética, ela é cíclica e muitas vezes existem mudanças que nós não conseguimos prever. Perdão. Existem mudanças que a gente não consegue prever. E também os padrões limitantes de comportamento. Existem pessoas que têm
um determinado padrão, porque ela foi criada em uma família, em uma configuração, em um determinado padrão de comportamento, e ela vai levar isso muitas vezes, se não houver uma quebra desses padrões, ela vai levar isso para a vida toda dela. Por isso que padrões limitantes são coisas que nós devemos tirar da nossa vida. Por exemplo, eu tenho um bloqueio de falar inglês. Temos que quebrar esse padrão limitante. Será que quando você tentou aprender inglês, será que o método que te ensinaram inglês foi um método de adultos ou de crianças? Porque o método de criança é um método lúdico, é um método pedagógico. Já o método de adultos é um método andragógico. Será que te ensinaram inglês da maneira certa? Talvez não. E esse bloqueio tem que cair por terra. Nós falamos também sobre esses bloqueios. Falamos ainda da conexão entre a mente e o corpo, os componentes críticos das emoções, que podem ser subjetivos, fisiológicos e expressivos. O subjetivo é como você experimenta a emoção. Cada pessoa experimenta de uma maneira ímpar. Existem pessoas que lidam com os mesmos problemas que você lida e que matam no peito e saem jogando. Existem pessoas que aquele problema é como se fosse uma tempestade, um tsunami. São problemas praticamente iguais, mas a maneira subjetiva de enfrentar esses problemas, ela muda de pessoa para pessoa. O fator fisiológico, como o seu corpo reage. É justamente aqui que nós vamos nos concentrar hoje na nossa aula de psicossomática. Como o seu corpo reage diante de tantas demandas que você vem passando no seu dia a dia. Nós vamos detalhar esses fatores fisiológicos, esses fatores que refletem no seu corpo. E ainda expressivo, como você se comporta em resposta a essa emoção. Cada ser humano, cada pessoa vai de maneira diferente, de maneira ímpar, né? Vai se comportar em resposta a determinada demanda, se expressar de uma maneira. Ninguém é igual a ninguém. E nós precisamos entender isso. E a grande questão é: o que é uma doença psicossomática? Em primeiro lugar, vem da origem, né? Psicossomático vem da junção de duas palavras de origem grega, soma e psique. Psique é alma, soma é corpo. Então, originalmente, psicologicamente, são as doenças físicas que começam na alma, né? Doenças que começam na alma e refletem no corpo são doenças psicossomáticas. Isso é muito importante. Quando você apresenta algum tipo de desequilíbrio no seu estado emocional, de sentimentos, de pensamentos, independente da origem, do tipo de trauma ocorrido, é nesse acúmulo de fatores que interfere causando dores, problemas físicos e muito provavelmente você está sofrendo de uma doença psicossomática. Ainda ontem eu estava no consultório, aí um rapaz foi entregar um lanche pra gente lá e aí ele disse pra nós assim: poxa, legal, consultório de psicanálise, o que vocês fazem? E aí nós explicamos, fizemos um briefing para ele: olha, aqui no consultório nós cuidamos das doenças da alma, não é para quem tá louco, é para quem não quer ficar louco. E aí ele brincou com a gente dizendo: não, mas eu já tô louco, então sou eu que tenho que fazer mesmo as análises, as terapias. Todo ser humano, né, deveria fazer as análises,
fazer as terapias, independente dos problemas que eles vivem, dos problemas que eles passam. Todo ser humano deveria sim fazer as análises. Temos ainda a mente e o corpo, que vão formar um sistema único de mecanismos inconscientes e eles estarão ligados na mesma... esse mecanismo inconsciente vai estar presente nessa mesma ligação. Tanto corpo como mente vai estar presente as respostas, as sensações nessa mesma ligação. Corpo e mente estão ligados. Agora, como se confirma se eu estou tendo uma doença psicossomática? Tem algumas maneiras de se confirmar se é uma doença patológica, e aí eu já adianto para você que mais da metade das doenças não são genéticas, são de fundo emocionais. Mais da metade das doenças que o ser humano enfrenta não são patológicas, não são genéticas. Você não herdou do teu pai, da tua mãe. A neurociência já explica isso hoje. A grande maioria das doenças patológicas não são genéticas, são de fundo emocional. Pode ter certeza disso. Como confirmar, então, se eu tenho uma doença psicossomática? Nas doenças psicossomáticas, você irá apresentar sintomas físicos após uma investigação médica profunda. Alguma doença orgânica se revelará. Nessas doenças, as situações como estresse, pressão emocional estão muitas vezes relacionadas com a intensificação dos sintomas. Aí eu disse para os nossos alunos, façam as contas de quando começou esses males, essas doenças na sua vida, e aí então você vai encontrar exatamente a causa, que pode ter sido um trauma, pode ter sido um aborrecimento, pode ter sido uma mudança repentina na tua vida. Faça as contas para você saber exatamente se coincide ou não coincide com aquele problema emocional, aquele aborrecimento que você teve. Causas de doenças psicossomáticas. A primeira causa pode ser problemas profissionais, desemprego, transições, insatisfação, perseguição no local de trabalho. Talvez você não é bem visto, talvez você não é amparado, talvez você não é ajudado, talvez você não é uma pessoa que tenha muitos amigos. O local de trabalho pode sim ser uma causa de doenças psicossomáticas, até porque a gente passa mais tempo trabalhando do que propriamente morando na nossa casa. Traumas e eventos marcantes, conflitos familiares, traumas de infância. Tudo isso na vida adulta pode refletir em uma doença psicossomática. A pessoa vai ficando desmotivada, a pessoa vai ficando angustiada, a pessoa vai ficando ansiosa com a vida por alguma coisa que aconteceu lá na infância. Violência psicológica, abusos, conflitos amorosos, bullying na escola, violência doméstica são também fatores a serem considerados. Tudo isso pode gerar uma doença psicossomática. Temos ainda as ansiedades e também as tristezas. Muitas pessoas não controlam esses sentimentos. É difícil mesmo, né? Se você é uma pessoa ansiosa, controlar a ansiedade, controlar a tristeza. E alguns buscam até se isolar.
esquecer do problema, né? Tem pessoas que se entregam até para os vícios para que façam um mecanismo de fuga, um mecanismo de defesa. A melhor opção não é fugir dos problemas. A melhor opção é você encarar e vencer os problemas. Quais são os sintomas psicossomáticos? Existem alguns sintomas psicossomáticos. Estresse, e a doutora Ana Beatriz, psiquiatra, ela diz que o estresse é o excesso do hoje, ansiedade, impaciência, problemas de concentração. Hoje muita gente não tem conseguido se concentrar em nada por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui, as pessoas elas não conseguem se concentrar. Tem pessoas que estão assistindo televisão e mexendo no celular ao mesmo tempo. Ela não tem foco. E isso vai trazer para ela ansiedades, isso vai trazer para ela impaciência, isso vai trazer para ela problemas de concentração. Temos ainda ataque cardíaco, que é aquele disparo no coração, parece uma escola de samba. Dores de cabeça frequentes, constantes. Queda de cabelo. Queda de cabelo não é só um problema das mulheres, também é um problema dos homens pelo elevado estresse. Insônia, no reloginho tá marcando 3h41 da manhã e a pessoa não consegue pregar no sono. E tensões musculares. Todos esses problemas são de fundo emocional, são sintomas emocionais e podem ser, sim, doenças emocionais. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Vamos agora para a matéria nova, porque essa parte nós não comentamos na nossa aula presencial lá em Caxias. Principais doenças emocionais. Agora eu vou falar de uma gama de doenças. Você está vendo esse moço aí no slide? Como é que ele está? Eu acho que ele está sofrendo, hein? Eu acho que ele está com algum tipo de dor no estômago. Ele está até se contorcendo ali. Vamos falar de várias doenças, ou pelo menos as principais doenças de fundo emocional. A primeira que nós podemos falar são as alergias. As alergias aparecem naqueles que estão sempre nervosos, irritados com a atitude das outras pessoas. Se você tem alergias, procure ser mais calmo e compreensivo com aqueles que te rodeiam. Eu sei que é um exercício de paciência. Não é sempre que você terá paciência, principalmente para com aqueles que não conseguem acompanhar o seu ritmo. Em pessoas que são muito vagarosas, em pessoas que não conseguem acompanhar o seu ritmo. Talvez não porque você tenha um ritmo frenético, mas porque a pessoa é vagarosa mesmo, ela é lerda mesmo. E aí você muitas vezes, querendo que as pessoas acompanhem a tua atitude, o teu ritmo, começa a somatizar isso através de alergias. E aí você fica com o corpo aí totalmente empolado, vermelhidão. Isso é uma doença, um sintoma psicossomático. Anemia está relacionada à falta de confiança em si mesmo. Geralmente, pessoas anêmicas, claro que existem alguns casos que são genéticos, mas é a minoria. Geralmente, pessoas anêmicas, elas não têm confiança
nelas próprias. E eu preciso ser muito justo com vocês, ser muito honesto. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Se você não entender as suas potencialidades, e eu não duvido que você tenha muitas potencialidades, você seja uma pessoa que tem até um testemunho de superação, mas se você não confiar em você, não acreditar em você, não explorar os teus pontos fortes, quem irá acreditar em você? Então, anemia são sintomas de pessoas que não confiam em si próprias. Doenças respiratórias se desenvolvem em pessoas que estão sempre desesperadas, correndo e que gostam de fazer tudo ao mesmo tempo. Tá vendo o moço aí com a bombinha da asma? Doença respiratória. Nós não temos estrutura para fazer tudo sozinhos. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher. Você não tem estrutura física nem emocional para fazer tudo sozinho. E muitas vezes você quer fazer tudo sozinho. E qual a consequência? Doenças respiratórias. Artrite está associada à mania de perfeição. Pessoas muito insistentes que criticam e tendem a desenvolver esse problema. Artrite é associada à mania de perfeição. O perfeccionismo, para muita gente, é qualidade. Mas, para o tema de hoje, que são psicossomáticas, o perfeccionismo pode trazer para você uma doença física chamada artrite. Porque você vive querendo alcançar o ápice, a perfeição. Você não tem paciência para aqueles que estão aprendendo ainda, se desenvolvendo ainda. Você quer carregar tudo sozinho, carregar todo o peso sozinho. O teu corpo, ele vai responder. Outra doença, asma, está associada a complexo de culpa. Culpabilidade. Existem pessoas que não conseguem se desprender do passado. O próprio apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para aquelas que estão diante de mim. Existem pessoas que não conseguem se perdoar, têm uma culpabilidade muito grande, um complexo de culpa muito grande. E isso pode acarretar aí uma doença chamada asma. Problemas na bexiga vão aparecer em pessoas que ficam guardando as suas dores, pessoas que não extravasam, pessoas que não dizem o que tem que ser dito, pessoas que guardam no coração, que levam para o coração. Se você não extravasar de alguma maneira, se você não fazer a sublimação desses sentimentos, você pode sim acabar tendo problemas na bexiga. Mais um problema, mais uma doença. Bulimia. Bulimia está relacionado a ódio de si mesmo, crença de não ser bom o suficiente. Olha a moça ali, comeu, ficou com sentimento de culpa de comer, já tem apresentado sintomas de bulimia e ela jogou tudo no vaso sanitário. Então são pessoas que para ela falta a autoconfiança. Elas não acreditam nelas. Elas não confiam em si. Elas têm muita dificuldade para olhar
e para encarar os problemas e para saber, eu sou capaz, eu posso com essa demanda, eu vou transpor esse problema. Então são pessoas que muitas vezes estão aí sofrendo com a bulimia. Temos ainda o câncer, associado a ressentimentos profundos. A ciência, ela tem avançado muito sobre essa questão do câncer, essa questão da metástase, essa questão do tumor maligno. Eu não duvido de que daqui a alguns anos já vão existir vacinas, já vão existir cura para essa doença, mas a medicina também sabe, já diagnosticou que pessoas que apresentam esse tipo de doença, tumor maligno, tumor benigno, câncer, são pessoas que carregam dentro de si uma mágoa, uma raiva de alguém que não conseguiu elaborar, que não conseguiu tirar do coração. Por mais que alguém tenha feito mal para você, nosso dever, como filhos de Deus, como cristãos, é perdoar. Eu aprendi que perdoar é bem melhor do que guardar no coração mágoas de alguém. Então libere, perdoe. Ah, mas ele não merece. Mas eu também não mereço sofrer com um tipo de câncer. Eu preciso liberar, eu preciso perdoar para que essa doença tão terrível, tão temida, não chegue na minha vida. Nós temos ainda os problemas de coluna, que geralmente vão aparecer em pessoas que gostam de fazer tudo sozinha. Ela quer carregar o piano, mas ela não quer esperar ninguém chegar para ajudá-la. Ela quer carregar o piano sozinha. Obviamente, ela pode ter um desvio na coluna, ela pode apresentar problemas na coluna, mas também problemas na coluna não é só de gente que pega peso sozinho. É uma psicossomática, como nós estamos estudando aqui. Pessoas que pegam os problemas da mãe, joga aqui. Os problemas da sogra, joga aqui. Os problemas do pai, joga aqui. Os problemas do filho, joga aqui. Os problemas do neto, joga aqui. Sabe que você tem estrutura física, emocional para lidar com todas essas demandas? Para lidar com esse peso de 1 tonelada carregando o problema de todo mundo? Eu acho que não. Doenças de coração, desenvolvida por pessoas que não vivem do amor e da felicidade. Na realidade, problemas cardíacos apresentam, na maior parte dos casos, a não ser que seja uma má formação, uma deformação, mas na maior esmagadora dos casos, a maioria esmagadora são pessoas que não aprenderam a viver o amor e a felicidade. E o pior que gente que não aprendeu a viver a felicidade ainda quer infernizar a vida do outro. Ele não quer te ver feliz, porque ele não está feliz, e por ele não ser feliz, ele não suporta ver a sua felicidade. Então, para que você não tenha um problema de coração, comece a viver o amor. Ah, mas eu tenho que amar todos, até quem não merece, até o seu inimigo, até aquele que tenta lhe prejudicar. Problemas dentários. Os dentes estão associados à família e, em geral, pessoas que se responsabilizam por todas as decisões
familiar são propensas a ter problemas nos dentes e nas gengivas. Por que tanta dor de dente? Será que eu não escovo direito? Será que eu não trato bem dos meus dentes? Não. Talvez você está querendo carregar e se responsabilizar por todos os problemas da sua família, por todas as decisões familiares. E nós não podemos estar à frente de tudo. Eu já falei em várias aulas, mas vou falar hoje de novo. O não é libertador. O dia que você aprender a dizer não, não posso, não dá, não vai rolar. O dia que você aprender a dizer não, você vai se libertar, porque é libertador. Caso contrário, problemas dentários, você não aprendeu a dizer não. Dores estão associadas à culpa e ao medo de ser punido. Existem pessoas que têm uma culpabilidade, existem pessoas que têm medo de ser punidas e antes mesmo que essa punição venha, porque talvez essa punição ela pode nunca vir. Pode haver ali um certo tipo de ajuste, um certo tipo de conversa, um certo tipo de repreensão, de advertência, mas que não é uma punição. Mas aí então a pessoa prefere sentir dores lombares, dores no pescoço, por aquele medo de ser punida. Temos ainda dores nas costas, sobrecarga de tarefas, insegurança, medo e desamparo. Geralmente pessoas que foram desassistidas, desamparadas na sua infância, elas terão dores nas costas, por causa de um medo, por causa de uma insegurança, por causa de uma sobrecarga de tarefas. Temos ainda dor na nuca e também no pescoço. Fortes conflitos internos entre a razão e emoção. Rancor. Então nós temos uma tensão entre a razão e a emoção. Há momentos que nós queremos meter os pés pelas mãos e agir com os nervos à flor da pele. Agir puramente na emoção e não com cabeça, não com inteligência, não com raciocínio. Aí você vai naquela explosão, mete os pés pelas mãos, fala o que queria ter falado, explode, vomita tudo e depois você fica com dores na nuca, no pescoço, como se um caminhão tivesse atropelado você. Problemas digestivos estão relacionados à dificuldade de assumir novas ideias e experiências. Como nós falamos no início, mudanças repentinas, padrões limitantes de comportamento. Muitas vezes, esses problemas digestivos, eles vão sim estar relacionados a não querer assumir novas ideias. Ah, mas eu estou muito desconfortável, porque lá onde eu trabalho, eu já estava acostumado a trabalhar com determinada pessoa, de um determinado jeito, e agora mudou tudo, veio uma nova liderança, uma nova chefia, e agora eu vou ter que me readaptar. Sim, você vai ter que se readaptar, porque as mudanças, apesar de desconfortantes, elas são para o nosso crescimento.
E aí você não pode ficar refém desses problemas digestivos. Doenças no fígado são apresentados por pessoas que acumulam raiva e rancor. Mais uma doença aqui para os rancorosos. Mais uma doença aqui para os raivosos. Tem gente que só falta rosnar, igual o nosso pet, né? Gente que só falta fazer isso aqui, ó. Só falta isso. Só falta rosnar. Gente, tire todo o peso, toda a raiva, todo o rancor. Isso só vai te fazer mal. Vai trazer um câncer. Vai trazer uma doença de fígado. Problemas de garganta associados ao medo das mudanças. Dificuldade de falar o que pensa e também frustrações. Imagina você se eu no final dessa aula falasse assim, gente, agora eu vou distribuir um tema para cada um, tema para o Araújo, um tema para a Joelma, um tema para Kate, e vocês vão ter que preparar em cima desse tema uma apresentação para falar com toda a turma no dia X, na próxima aula. E se você é uma pessoa insegura, se você não gosta de falar em público, se você se sentir frustrado, o que vai acontecer inconscientemente às vésperas dessa aula? Sua garganta vai fechar. A sua garganta vai inflamar. Ah, mas isso aí deve ser EQ. Não, não é EQ. Não é desculpa. De fato, a pessoa ficou com a garganta fechada por aquele medo de falar em público, de uma mudança, né? Ah, eu tô sempre lá em sala de aula, quietinho, na minha carteira, e agora eu vou ter que ir lá na frente falar. Olha como que é o inconsciente humano. Isso acontece frequentemente com alguns alunos. Gastrite se manifesta em pessoas que guardam os problemas apenas para si. São pessoas introvertidas, demonstram uma falsa calma, demonstram uma falsa tranquilidade. Sabe o falso calmo? Aquele que todo mundo acha assim, não, esse homem não levanta a voz para uma pomba, não levanta a voz para um passarinho. Esse homem é um gentleman, ele tem boca e não fala. Mas também ele pode ter gastrite. Pessoas introspectivas, falsos calmos, falsos tranquilos, podem trazer para os seus corpos uma doença chamada gastrite. Temos ainda problemas no joelho e inflexibilidade, ego inflado e medo de mudanças. Você sabia que toda rigidez ela é prejudicial? A ponte Rio-Niterói ela é flexível lá no seu vão central, porque se bater o vento, bater a maré, a ponte ela não rompe. Toda a inflexibilidade da nossa parte pode trazer problemas no joelho, ego inflamado, medo de mudanças. Não tenha medo do novo, não tenha medo do desconhecido. Ah, professor, mas eu não sei fazer. E quem nasceu sabendo?
Quando você nasceu, você não sabia falar. Alguém te ensinou a falar. Quando você nasceu, você não sabia andar. Alguém te ensinou a andar. Quando você nasceu, você não sabia nem comer. Alguém te dava papinha na boca. E você aprendeu a comer. Tudo na vida é aprendizado. Não tenha medo de mudanças. Não tenha medo do novo. O novo faz parte do processo. Obesidade tem a ver com inseguranças. Por que obesidade? A pessoa ela começa a comer de uma maneira exacerbada, ela pratica o pecado da glutonaria, ela não come para viver, ela vive para comer. Ela não come quando está com fome. Ela come de manhã, à tarde, à noite e de madrugada ela salta a geladeira. Essa obesidade, ela tem a ver com inseguranças no âmago. Pessoas muito inseguras vão apresentar a obesidade. Nós temos ainda problemas nas pernas, que tem a ver com o medo de enfrentar as coisas novas do dia a dia. Medo de seguir adiante, medo de caminhar por ruas, por lugares desconhecidos, medo de mudar de cidade, medo de fazer uma faculdade fora do estado, medo de ficar longe do quintal da mamãe, do quintal do papai. Isso pode trazer para nós dores nas pernas, problemas nas pernas, doenças nos pés, dificuldade em compreender a si próprio. Já dizia o filósofo Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Eu acho que esse é o maior desafio do ser humano. O maior desafio do ser humano, na minha opinião, é o autoconhecimento. A grande maioria das pessoas, elas não se conhecem e elas fazem a negação. Ah, isso eu não quero, isso eu não desejo. É o que mais quer, é o que mais luta para ter. Porque a vovó já dizia, né? Quem desdenha quer comprar. Tem muita gente que faz o desdém, mas na realidade está doidinho por aquilo. Retenção de líquidos. Intuição forte que não é respeitada. Todas as vezes que você tem uma intuição ou uma opinião, todas as vezes que você quer dar um parecer, falar por um outro ângulo que as pessoas não estão enxergando e ninguém te ouve, isso pode acarretar um problema de retenção de líquidos. Temos ainda problemas nos rins, que é acúmulo de mágoa, acúmulo de tristeza, acúmulo de dor. Você precisa esquecer um pouco as suas dores. Ah, professor, é fácil falar. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece, não. Mas até quando você vai se sentir doído? Até quando você não vai entrar numa terapia para cuidar da sua autogestão, a sua autoemoção, teu autoconhecimento? Porque tem pessoas que são frágeis, como se fosse um cristal. Na aula de inteligência emocional, eu falo do antifrágil, eu falo do rígido e eu falo do frágil. Nós precisamos nos tornar antifrágeis. Precisamos desenvolver a antifragilidade.
Porque se nós não desenvolvermos isso, em contrapartida, teremos problemas nos rins. Porque queremos ficar ali só acumulando dores, tristezas, males. Já está na hora de você vencer isso. Tumores, feridas antigas que não foram curadas. Nós precisamos viver um novo tempo, um tempo de cura, tempo de milagres, tempo em que as nossas dores foram jogadas no mar do esquecimento, para que não haja tumores no nosso corpo físico. Nós não podemos viver com dores. A Bíblia fala de um homem chamado Jabes. Ele nasceu com dores, mas ele resolveu não viver com dores. Úlceras, medo de não ser bom, suficiente. Uma pessoa tem esse pensamento de que ela não é boa, suficiente, chama o fulano, chama o Beltrano, chama não sei quem. Não, eu tô chamando você, eu tô contando com você. Não, mas eu não sei fazer isso não. Eu não consigo. Quando uma pessoa ela tem medo de não ser boa suficientemente, ela pode estar acarretando para si doenças chamadas úlceras. Temos ainda varizes associadas à incapacidade de aceitar as condições que lhe são impostas. Na vida, existem algumas condições que nos foram impostas. Nós não somos o senhor de nós mesmos. Muitas vezes a gente não tem nem o direito de ir e vir. Eu sei, né? Politicamente, alguém vai dizer, claro que temos o direito de ir e vir. Como não? Como não? Se você quiser ir hoje para os Estados Unidos, você vai? Não, eu não vou porque eu não tenho passaporte. Tá vendo? Eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Tá vendo? Nós não temos plenamente essa autonomia de ir e vir. Essas doenças associadas aí à incapacidade de não aceitar as condições que nos são impostas pode trazer para nós varizes. Existe em determinados lugares um protocolo e nós precisamos entender aonde trabalhamos, nas empresas, que existem condições que são impostas e quando a gente assina um contrato, nós estamos nos obrigando a cumprir aquele contrato. Isso é muito importante. O que é, então, somatização? Porque nós falamos de doenças psicossomáticas, mas o que é somatizar? Na somatização, a pessoa apresenta sintomas físicos, mas após uma vasta investigação, não há uma doença orgânica, genética, patológica, apontando a causa desse sintoma como uma causa de fundo emocional. Se as pessoas aprenderem a cuidar das suas emoções, fisicamente falando, elas vão viver muito melhor, porque metade dessas doenças que a gente viu aqui, dentro da somatização, não estarão mais refletindo nos nossos corpos. Um bom exemplo seria a síndrome de pânico, na qual a pessoa relata um grande mal-estar físico, como, por exemplo, ataque cardíaco,
dores no peito, náuseas, desconforto abdominal, tontura, falta de ar, entre outros sintomas, e o médico não encontra nada patológico. Mas, doutor, eu tô achando que eu vou morrer. Eu vou morrer, doutor. Eu tô desesperado, eu tô desesperada. Eu tô sentindo isso, aquilo, mais aquilo. Mas tudo isso é de fundo emocional. E existem alguns desafios que nós, profissionais da saúde emocional, futuros psicanalistas, nós precisamos começar a entender esses desafios. Precisamos começar a entender que o problema de se fazer o diagnóstico de uma doença psicossomática é que a pessoa não possui consciência de que essa doença está sendo causada pelos seus próprios sentimentos. Além disso, não se encontra uma explicação física, uma explicação biológica para esses sintomas. O maior vilão das doenças psicossomáticas não é a sogra, não é o marido, não é o filho, não é o vizinho, não é o patrão. O maior vilão, muitas vezes, é a própria pessoa que não tem consciência de que os seus próprios atos, os seus próprios sentimentos está, sim, causando aquele sintoma. É importante entender essas consequências para a falta de diagnóstico. A diminuição da capacidade de produção, aquele profissional que chegava cedo, produzia, alcançava as metas, hoje ele já não consegue mais. A produção foi diminuída. A execução de atividades com menor precisão. Antigamente a pessoa era tão rápida, tão concentrada, tão ágil, e hoje ela começa a não ter a mesma velocidade, a mesma precisão, a mesma concentração. Absenteísmo. A pessoa começa a se abster de alguns relacionamentos, evitar determinadas pessoas, não visitar determinados parentes. A pessoa começa a se abster de uma pizza, de um restaurante, de um passeio, de uma viagem para a praia. Ela começa a ver o mundo de maneira preto e branca. Falta de motivação. A pessoa não se sente motivada por ninguém, por nada. Motivação é de fora para dentro, né? Inspiração é de dentro para fora. Mas nada nem ninguém consegue motivar uma pessoa que está sofrendo de problemas emocionais e o corpo respondendo através de uma doença psicossomática. Temos ainda os tipos de doenças psicossomáticas. São algumas. Quais são os tipos? Nós já vimos alguns sintomas, mas quais são os tipos? Há diversos tipos de doenças psicossomáticas. E as suas
manifestações e distúrbios físicos variam de pessoa para pessoa. Não é uma receita de bolo. Vai variar de indivíduo para indivíduo. Não é todo mundo que reage igual. O mais importante é entender que essas doenças podem afetar qualquer pessoa. Tudo depende do momento psicológico que essa pessoa está passando. Em alguns momentos, ela passou por isso e ela tirou de letra. Mas hoje é um novo momento e ela precisa ressignificar. Sistema nervoso, enxaqueca, dores nas vistas, dormência, formigamentos, simulação de doenças neurológicas. Por que simulação? Porque é algo do inconsciente. O médico vai fazer exame e não vai encontrar absolutamente nada. Irritação na pele, coceira, problemas dermatológicos provocados pelo sistema nervoso. Ela não comeu nada que fez mal, mas ela lá tá se coçando, tá com alergia. São irritações na pele, problemas dermatológicos de fundo emocional, músculos e articulações, dores, tensão, contraturas. Parece que ela foi para academia e malhou 2, 3 horas. Não, ela não foi para academia, ela esteve sentada hoje o dia todo, mas os músculos e as articulações estão respondendo. Dor de garganta, inflamação nas amígdalas e a sensação de um nó, como se a garganta ficasse fechada. Volto a repetir, existem momentos que a gente não pode engolir o sapinho. E se você engolir o sapinho, aquilo vai refletir no teu corpo como uma doença psicossomática, como uma dor de garganta. Existem momentos que você vai ter que falar. Claro que existem várias maneiras de se falar a mesma coisa. Dá para se falar de maneira educadamente, sem perder a razão, sem perder a elegância. Afinal, você é uma pessoa elegante. Sistema circulatório, dor no peito, palpitações, pressão arterial alta, sintomas parecidos com um infarto. Então, tudo isso vai mexer com os sistemas respiratório do ser humano. Sistema respiratório, falta de ar, sufocamento. A pessoa acha que ela está presa, que ali naquela sala não tem ar, que ela tem que sair para a rua para respirar. Ela está com aquela sensação de asfixia. Estômago, dor, queimação, náuseas, gastrite e também úlceras gástricas. Então são problemas estomacais. Aí ela toma remédio, toma comprimido, toma antiácido e não resolve nada. Intestino, prisão de ventre ou diarreia. O intestino, ele é um dos órgãos do corpo humano mais sensível. É um dos primeiros órgãos que, quando a gente está com algum tipo de problema, ele vai logo dar as caras, ou através da diarreia ou através da prisão de ventre. Isso aí é quase que automático. Quase que automático, problemas no intestino. Temos ainda sistema urinário, dor e dificuldade para urinar e doenças urológicas. Então, todo tipo de doenças no sistema
urinário também são doenças psicossomáticas. Dificuldades sexuais, diminuição do desejo sexual, que alguns dizem que é libido, mas libido não é só isso para a psicanálise. Alterações no ciclo menstrual, no caso das mulheres, impotência no caso dos homens, dificuldade para engravidar no caso das mulheres. Será que isso não tem um fundo emocional? Será que você não está vivendo um momento psicossomático conturbado? Como então se proteger dos distúrbios psicossomáticos? É a pergunta de $1 milhão. Como se proteger desses distúrbios da psique, desses distúrbios psicossomáticos? Em primeiro lugar, pratique o autoconhecimento. Reconheça suas fraquezas, reconheça suas fortalezas para se munir de habilidades e tratar dos problemas. Todo ser humano tem fortalezas e tem fraquezas. A gente vai ver isso melhor na aula de temperamentos e psicanálise. Mas todo ser humano tem pontos fortes e pontos fracos. E aí, então, você precisa se munir de habilidades para explorar, para aproveitar melhor aquilo que você é bom, o seu ponto forte. Para que você não fique apenas pensando que você é incapaz, que você só tem pontos fracos. Temos ainda inteligência emocional, que é um dos cursos que nós temos na nossa plataforma. O aluno, ele compra o curso, ele tem acesso durante um ano, 365 dias de acesso. Ele vai assistir o curso da sua casa, no melhor horário para ele, no melhor dia para ele, online. As aulas já estão gravadas e vai aprender muita coisa sobre inteligência emocional, autogestão, autoconhecimento, empatia, antifragilidade, gatilhos. Tudo isso eu falo no curso de inteligência emocional. Trabalhar com a inteligência emocional, vai te dar mais segurança de compreender como você reage diante das mais diversas situações, sem necessariamente absolvê-las e transformá-las em um grande problema. Quando temos a inteligência emocional desenvolvida, aquela demanda não vai nos destruir. Aquela demanda vai servir para nós como trampolim, para que você enxergue ainda mais alto, para que você tenha estratégias para vencer o dia mal. Reavalie a sua história. Seus pais lhe transmitiram muitas influências, muitas informações sobre a vida toda. Algumas boas, outras ruins. Mas você precisa entender que à medida em que o tempo passa, mais capaz você fica de absorver o que foi bom e eliminar o que não vale a pena. O ser humano, ele é fiel ao seu clã. O ser humano, ele repete comportamentos. O ser humano, ele segue padrões. Só que tem coisas lá atrás que não foram legais, que o meu pai me ensinou. Tem coisas lá atrás que a minha mãe, por mais bem intencionada que ela esteve, não foi legal. Não é uma atitude de um ser humano analisado. Então, todavia, porém, entretanto, nós precisamos ressignificar e eliminar da nossa vida aqueles padrões que não valem a pena.
reavaliar a nossa história. Relacione sua doença a algo que aconteceu. Por exemplo, uma dor na garganta pode ser um sintoma de algo que você não disse e que ficou entalado. Aí, eu tinha que ter falado. Tinha mesmo. Claro que não na hora do nervosismo, claro que não gritando, espagrejando, saindo de si, claro, nada disso. Mas pontuando, falando de fato o que você precisava falar naquele momento. Ah, mas eu segurei a minha onda e não falei. Não falou, isso pode se transformar numa doença psicossomática. Priorize cuidar de você. É comum cuidarmos mais dos outros do que de nós mesmos. Isso não tem problema, desde que você nunca se esqueça de que você merece também toda a atenção. Nós temos esse hábito, né? Nós nos dedicamos, principalmente quem é pai, quem é mãe, nós nos dedicamos integralmente a nossos filhos. Principalmente depois que eles crescem. E a gente cria uma ilusão de que só cuidamos porque são pequenos. Depois de grande eles vão se virar. Não é bem assim. A gente tem a mania de cuidar de todo mundo. Do filho, da filha, do marido, do papagaio, do periquito, do cachorro, do gato. Mas quem cuida de você? Você precisa priorizar a sua vida. Faz um exercício físico, faz uma caminhada de manhã, procura um pilates, procura uma academia, cuide da sua saúde. Priorize você, tenha um hobby, tenha um divertimento, uma diversão para você espairecer. Cuide de você, priorize você. Você merece ser cuidado. Aprenda a perdoar. Perdoe a si mesmo, perdoe aos outros. Carregar no dia a dia rancor e mágoas só trarão prejuízo para você. Professor, é fácil perdoar? Lógico que não. Perdoar é um desafio. Perdoar não é uma fraqueza. Perdoar é uma fortaleza. Perdoar não é para todos. É difícil o perdão. Mas quando você libera o perdão, quando você libera aquela pessoa, isso vai te fazer tão bem, mas tão bem. Busque ajuda de um especialista. Entre tantas dicas, é normal que ainda encontramos as respostas, não encontrarmos as respostas para lidar com essa demanda sozinhos. Então, por que não buscar a ajuda de um psicanalista para reavaliar a nossa saúde mental? Ah, eu não busco a ajuda de um psicanalista porque é muito caro. Quanto que é uma sessão de terapia? Vai levar o meu dinheiro. Caro é você não conseguir dormir à noite. Caro é você estar brigado com metade da tua família. Caro é você perder o emprego porque não consegue se relacionar em lugar nenhum. Caro é você ficar desempregado, impossibilitado de trabalhar por uma doença na psique que está te travando, está te congelando. Caro é chegar na farmácia e comprar tarja preta. Agora, a terapia não é cara.
A terapia ela é preventiva. A nossa saúde mental ela precisa ser prioridade. A nossa saúde mental ela precisa estar em primeiro lugar. Se você não priorizar sua saúde mental, quem vai priorizar? Deu para entender? Estamos conversados nessa noite. Chegou o momento final da nossa aula. Aí estão as minhas redes para você me seguir. Tem alguns vídeos lá no YouTube, tem algumas palestras lá. Você pode acessar as minhas redes sociais para me conhecer melhor. Forte abraço para todo mundo que acompanhou essa aula de hoje. Eu acho que foi de grande valia estudar os sintomas psicossomáticos e entender um pouco da raiz desse problema. Espero que você tenha recebido conhecimento avançado e nos veremos aí presencialmente no dia 2 de dezembro. Forte abraço, turma! Até lá!